o nome do Senhor. Sexto livro da Bíblia, livro de Josué, capítulo de número 4. Saudar também todos que nos visitam nessa noite. Bem-vindos em nome do Senhor Jesus, para juntos sermos abençoados. Você que está como convidado especial de alguém, que Deus te abençoe. Seja bem-vindo para juntos recebermos também a bênção do Senhor. Capítulo de número 4, diz assim o texto de Josué. E sucedeu, pois, que, acabando todo o povo de passar o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: tomai do povo 12 homens, cada tribo um homem, e mandai-lhes, dizendo: tomai daqui do meio do Jordão, do lugar do assento dos pés dos sacerdotes, 12 pedras, e levai-as convosco a outra banda, e depositai-as no alojamento em que haveis de passar a noite. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, cada tribo um homem, e disse-lhes: passai diante da arca do Senhor, vosso Deus, no meio do Jordão. Levante cada um uma pedra sobre o seu ombro, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isso vos seja por sinal entre vós, quando vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: que vos significam estas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão se separaram diante da arca do concerto do Senhor, passando ela pelo Jordão. Separaram-se as águas do Jordão, e assim que estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Amém. Fecha os teus olhos nesse instante, recline a tua fronte. Oramos mais uma vez ao Senhor. Pai eterno, Pai das luzes, onde não existe sombra de variação, nós queremos, Senhor, te adorar nessa noite. Quando vamos estar, Senhor, nessa noite, compartilhando a tua palavra com os teus filhos, nos esvaziamos de nós mesmos, para que o teu Espírito Santo possa operar em nossas vidas, Senhor. Não venha a ser, Senhor, apenas palavras de conhecimento humano, mas palavras que venham através do teu Espírito, Senhor, produzir arrependimento, conserto, salvação, libertação. Venha produzir cura, Senhor. Ah, Senhor, porque somente tu pode fazer essas coisas, Senhor. Nós não podemos, Senhor, mas tu podes. Então a ti, Senhor, nós nos rendemos nessa noite, Senhor. E que cada coração que nessa noite chegou aqui aberto, disposto, Senhor, em receber algo da tua presença, Senhor, ele saia daqui, Senhor, alimentado, satisfeito, abençoado, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Louvado seja o Senhor Jesus. Quero nessa noite falar um pouquinho sobre memoriais. É uma palavra que Deus tem me dado já algumas semanas, e temos estudado acerca desta palavra, e é um texto bastante conhecido dos leitores da Bíblia Sagrada. Esse é o momento em que os filhos de Israel, exatamente 40 anos depois, eles retornam à entrada da terra da promessa. Um pouco diferente a geografia do local. Quando o povo de Israel sai do Egito, era plano de Deus conduzi-los à terra de Canaã,
E é uma viagem que dura em torno de uns 22 a 27 dias, irmãos. Às vezes nós lemos a história bíblica dizendo, puxa, ficaram 40 anos no deserto, sendo que era uma viagem de 26, 28, 22, é em torno disso, menos que um mês de viagem, as caravanas levavam da região da Palestina até o Egito. A primeira situação se dá em Cádiz Barneia, quando Moisés diz novamente para que cada um dos filhos de Israel escolham um homem, um príncipe, que representasse cada uma das tribos, e eles pudessem espiar a terra por 40 dias. 40 dias eles retornam de espiar a terra e trazem de 2 em 2 os frutos daquela missão de espionagem. E qual é o resultado dos relatórios trazidos? Olha, a terra é boa. Realmente a terra mana leite e mel. Tudo que nessa terra planta dá. Aqui estão alguns dos símbolos desta terra. Então, verdade que Josué e Caleb, eles trazem um cacho de uva que precisa ser trazido por 2 homens. De tão tamanha era a fertilidade daquela terra. Eu quero que você escreva já a primeira coisa na tábua do seu coração. Você que gosta de anotar, anote. Toda promessa de Deus é verdadeira. Porque a promessa é garantida por Ele mesmo. E se Deus falou, irmão, é decreto. Não pode ser retrocedido esse decreto. Se Deus falou que ia dar uma terra que mana leite e mel, irmãos, fique tranquilo, vai manar leite e mel da terra. Mas é interessante que os mesmos que trazem esses lindos frutos dessa terra, em sua grande maioria, 10, para ser mais exato, eles começam a colocar dificuldades. E a Bíblia diz que o coração do povo começa então a ficar atemorizado. Eles começam a dizer, olha, é impossível nós conquistarmos essa terra. Porque essa terra é uma terra de cidades fortificadas. Essa terra faz com que nós pareçamos aos seus olhos como insetos. Essa terra é uma terra também de gigantes. É impossível nós conquistarmos essa terra. 2 dos espias, Josué e Caleb, eles dizem, não, o Senhor tem nos dado essa terra. O Senhor tem nos prometido, vou parafrasear aqui o texto de Números capítulo 13. O Senhor tem nos dado essa terra. E o Senhor fará com que os nossos adversários, as cidades fortificadas, os gigantes, sejam como pães esmigalhados em nossas mãos. Nem sempre a maioria está com a razão, irmãos. Deus é um Deus que promete e zela a cumprir. Mas o que acontece? Como o coração do povo se atemorizou e não creu na promessa, o Senhor disse, olha, vocês vão vagar 40 dias, o mesmo número, 40 anos, referente ao mesmo número de dias que vocês espionaram a terra, 40 anos. Irmãos, e se Deus falou, está falado. Se Deus disse, irmãos, não volta atrás. Você imagina comigo, irmãos, era para levar 20 dias, 28 dias, agora vai levar 40 anos. Irmãos, eu aprendo uma coisa muito importante aqui. Que se Deus falou, irmãos, é Ele que cumpre. Se a promessa é de Deus, irmãos, se o propósito é de Deus, eu vi um pregador falando esses dias, e isso mexeu assim no meu ânimo.
ele disse: se o propósito de Deus, a conta também é de Deus. Então, se foi Deus que prometeu, irmãos, quem fará isso acontecer não é você, não sou eu, é Ele. Mas o povo não acreditou, o povo não depositou confiança no Senhor. E a Bíblia diz então que 40 anos eles passam peregrinando, caminhando, mas uma coisa maravilhosa, irmãos, apesar de tudo isso, Deus continuou com eles. Deus continuava com uma coluna de sombra durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. Deus permaneceu fiel à sua promessa. E Deus nos manda para o deserto, irmãos, para que ali vivam durante esses 40 anos. Ali Deus os forja, Deus os transforma, Deus os muda, Deus mostra a sua provisão, Deus mostra o seu cuidado, Deus mostra o seu zelo. Deus também prova os seus líderes. Deserto não é um lugar fácil, irmãos. Se alguém dizer para você que deserto é um lugar fácil, é porque nunca viveu um deserto. Porque até o próprio Jesus, quando ele sai do batismo, a Bíblia diz que o Espírito Santo o conduz ao deserto, para ser tentado, para ser provado. E o próprio Cristo teve fome, ou seja, teve necessidades. Deserto é lugar de necessidade. Deserto, irmão, não dá nada, deserto não frutifica, deserto não tem água, deserto é lugar de aflição. No deserto, Deus destitui-nos de tudo que nós possamos fazer ou realizar. E sabe o que a gente aprende? Se que você e eu queremos sobreviver no deserto, nós precisamos aprender a depender de Deus. Irmão, não tem palavra sua que vá conseguir mudar o deserto. Não tem palavra de conhecimento seu que vai conseguir alterar o status do deserto. Não tem engenharia humana que possa fazer o deserto ser modificado. É lá no deserto que você vai aprender a depender exclusivamente de Deus. Neemias capítulo 9 diz que Deus foi tão poderoso com seus filhos, que nem a roupa do seu corpo, nem o calçado dos seus pés gastou durante aqueles 40 anos. Sabe por quê? Porque ali eles estavam na dependência. No deserto, Deus foi a rocha de Horebe, que saciou-os com água viva. No deserto, o Senhor foi o maná que todos os dias pela manhã, com exceção de um dia, o dia santo do Senhor, não era provisionado para o seu sustento. Todos os dias o Senhor lhes mandava codornizes, ou seja, carne, proteína, para a sua provisão. Porque no deserto é lugar de dependência de Deus. Mas eu quero dizer para você uma coisa: deserto, lugar árido, lugar da dificuldade, lugar da tribulação. Deserto é um dos tipos desse mundo no qual nós estamos vivendo. É lugar onde Deus também está nos forjando para conquistarmos a terra da promessa. É o lugar onde Deus está nos capacitando a vencermos na dependência dEle, para podermos então começarmos a nossa guerra de conquista. Nós podemos fazer dois tipos de analogia nesse texto. Nós podemos dizer que Deus tem para nós uma conquista também terrena, porque a Bíblia diz que as bênçãos do Senhor enriquecem e não acrescentam dores, mas é uma conquista. Também podemos dizer que a bênção da salvação também é uma conquista, não por mérito nosso, porque é dom de Deus, é gratuito, é graça, é presente, mas também a Bíblia diz que o céu é conquistado à força.
Parece coisas antagônicas, sim, meu irmão. Daqui um pouco você vai entender. Guarda aí, para que você diga: olha, eu quero entender aquilo que o pastor falou no início da mensagem. Então termina um período de 40 anos. Irmãos, o Mar Vermelho já ficou para trás. O Egito já ficou para trás. A aflição do deserto agora já ficou para trás. Os jebuseus, heteus, cananeus, tudo ficou para trás. No sentido das guerras do deserto. E agora Moisés está lá no Monte Nebo. A Bíblia diz que Deus não permite Moisés entrar na terra da promessa. Você imagina comigo, irmãos, eu quero fazer um parênteses aqui, não estava no roteiro da mensagem, mas eu sinto aqui do Espírito Santo de Deus, de vos fazer um alerta, igreja do Senhor Jesus. A Bíblia diz que Moisés é narrado, e não foi Moisés que escreveu isso, mesmo que a autoria dos livros é dado a Moisés, mas provavelmente Moisés já não era mais vivo quando o Deuteronômio registra isso, dizendo que Moisés era um homem mais paciencioso que houve, com a maior paciência que você possa imaginar. O grande legislador, um homem em que Deus, o próprio Deus verbaliza, irmão, não é para qualquer um. O próprio Deus diz para o povo: olha, com vocês eu falo através de profetas, com vocês eu falo através de sacerdotes, mas com o meu servo Moisés eu falo face a face. Moisés era tão ousado com Deus, irmãos, que quando Deus diz que ele ia exterminar, literalmente Deus ia exterminar os filhos de Israel por causa da sua murmuração. O que é murmuração, pastor? É que você conversar para Deus e dizer: Deus, e aí, e essa prova? Quando é que vai passar, Senhor? E essa luta que eu estou enfrentando, Senhor, quando é que vai ter fim? Isso é murmurar, irmãos? Não. Isso é você conversar com Deus, lá no teu secreto, de preferência, e que ninguém ouça. É a mesma coisa que Jó, quando Jó fala com Deus, a Bíblia diz que Jó faz uma média de 35 perguntas para Deus. Jó abre o seu coração, rasga o seu coração para Deus, e Deus responde com 70 perguntas. Se ele já estava confuso, irmãos, ficou mais ainda. A que eu particularmente mais gosto é quando Deus chega para ele e diz assim: ô Jó, onde é que você estava quando eu fundava a terra? Sabe o que Deus está dizendo para Jó? Jó, eu ainda continuo no controle, e se eu fiz uma vez eu posso fazer de novo, se eu dei uma vez eu posso dar de novo. Quem entendeu, diga amém. Se você não entendeu, o pastor recomenda a partir de hoje, capítulo 1 de Jó, e você vai até o final. 42 capítulos, você lê lá, irmão, vai ser abençoado, você vai entender. Amém? Então o que é murmurar de Deus? É você começar a levantar uma voz, não em direção a Deus, mas em direção ao vizinho, e dizer: Deus não está cumprindo as promessas dele. Deus me abandonou na minha luta. Deus me deixou sozinho. Você fala isso para o irmão. É uma voz no meio do povo dizendo: Deus nos deixou só. Deus nos deixou no meio desse deserto para morrermos. E aí os mais saudosistas diziam: ai, que saudade da cebola. Irmão, com tanta coisa para lembrar do Egito, os camaradas lembram de cebola. Com tanta coisa maravilhosa no Egito antigo, de história, de cultura. Irmãos, o Egito era os Estados Unidos da época. Os camaradas lembram de cebola, de pepino. Irmão, com tanto vegetal bom para comer, vão ter saudade de pepino. Quem entendeu, diga amém. Irmãos, Deus diz: eu vou exterminar esse povo. Sabe o que Moisés faz, irmãos? Moisés assume um tipo já profético de Cristo. Ele se coloca entre Deus e o povo e diz: Senhor, mata a mim. Outra frase tremenda que Moisés diz é:
tira o meu nome do teu livro e poupa este povo. Você já pensou na ousadia desse homem? Apesar de tudo isso, irmão, olha, vem comigo aqui. Quem está aí atento e está escutando o que o pastor está falando? Ei, irmão, apesar de todas as qualidades de Moisés, presbítero Elias, grande legislador, falava com Deus face a face. Irmão, quando ele desce, vou abrir um parênteses, não sei por que o Senhor está falando isso, irmãos, no sentido de, não era aquilo que eu tinha reservado no meu coração para vos trazer nessa noite, mas o Espírito Santo, que conhece o teu coração e não só o meu, sabe o que você precisa. Vem comigo, irmão. Apesar de ser um grande legislador, ter uma intimidade com Deus que talvez nós só vamos ter quando chegar na glória, irmãos. Quando ele desce do monte Sinai com as tábuas, após ter passado quanto tempo, irmãos? 40 dias e 40 noites com o Senhor, sem comer e sem beber. Dá a entender isso no texto. E ele recebe as tábuas. A glória de Deus era tamanha na vida de Moisés, e era refletida no seu rosto, como o sol que brilha durante o dia, que eles precisaram fazer um véu para tapar o rosto de Moisés, porque eles não resistiam ver a glória de Deus no rosto de Moisés. Você já pensou, meu irmão, que coisa sobrenatural? Quem esteve no culto de sexta-feira aqui, irmão? Irmão, você tem que ver essa mensagem de sexta-feira. Moisés viveu algo que talvez nós não venhamos a viver, a não ser quando nós chegarmos na glória do Senhor. Mas mesmo assim, naquele dia, 40 anos depois, Moisés está lá no Monte Nebo, e ele só pode ver a terra da promessa, e não pode entrar. Que Deus é esse, irmão? Se eu fosse Deus, eu diria a Moisés: entra, você tem que ser o primeiro. Mas eu não sou Deus, irmão. Pastor, por que Moisés não entra na terra da promessa? Porque Deus mandou ele fazer uma coisa, e ele fez conforme o seu coração. Sabe a segunda vez que Deus vai prover água da rocha para o povo de Israel? Não tinha água no deserto. A primeira vez Deus diz para Moisés: toca na rocha. A segunda vez Deus diz para Moisés: Moisés, fala com a rocha. Quem entendeu, diga amém. A primeira vez Deus manda tocar na rocha. Você sabe quem é a rocha, irmão? É Jesus. Rocha é um tipo bíblico de Jesus Cristo. E quando Moisés toca na rocha, é uma semelhança de Isaías capítulo 53. Já mudou tudo aqui, irmão. Isaías capítulo 53 diz que ele foi ferido pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Moisés, toca na rocha. E quando ele toca na rocha, a rocha se fende e salta água viva de dentro dela. Quem lembra para você isso, irmão? João capítulo 4, ele diz: olha, mulher, se você soubesse quem é que fala com você, você lhe pediria, e ele, a rocha, a pedra angular, a pedra que os edificadores rejeitaram, você beberia e saltaria do seu interior, do seu ventre, uma água viva, fonte eterna. Mas a segunda vez vem Moisés, fala para Deus da necessidade, e Deus diz: Moisés, fala com a rocha. E a murmuração não estava pegando. Moisés fica irado e esquece. Vou usar aqui o termo esquece, parafraseando o texto bíblico. E em vez de falar com a rocha, ele bate na rocha de novo.
Parece uma coisa tão boba, irmãos. Parece uma coisa tão insignificante. Afinal, eu peco tanto todos os dias, e eu ainda tenho a esperança de entrar na terra da promessa. Eu cometo alguns pecados por dia, e eu ainda tenho esperança de entrar na terra da promessa. Afinal, Jesus veio e Deus é amor, é graça, bondade e misericórdia. Será? Vou fazer aqui uma analogia, eu já quero convidar você, irmão, fazer um merchan santo aqui. Nós vamos ter um curso de evangelismo pessoal, poderoso aqui. Nós vamos aprender um método de evangelismo pessoal que você nunca viu na sua vida. Para você falar de Jesus para qualquer pessoa. Qualquer pessoa você vai poder falar de Jesus. Eu vou usar uma analogia aqui bem interessante que eu me lembrei porque o curso é baseado em analogias. Você imagina comigo aqui, irmão, vou fazer um omelete. Quem gosta de omelete? Eu gosto também, com ervas, né, com tempero verde, essas coisas, não é bom, irmão? Sim ou não? Com queijo, melhor ainda, né, irmãos? Oh, Jesus. Não dá para dar glória a Deus aí, irmãos? Quem não gosta, dá glória a Deus também, irmão. Nem sempre a gente come aquilo que gosta. Mas imagina comigo, vou fazer um omelete. Eu pego um ovo, pá, quebro na frigideira. Quebro o segundo, pá. Quebro o terceiro, irmã, viu, matar podre. Dou uma olhada para o lado, dou uma olhada para o outro, mexo tudo. Dá para comer, irmãos? Por quê? Dá para comer ou não dá, irmãos? Por quê? Por causa do cheiro. Porque aquilo que era bom, aquilo que era ruim anulou o que era bom, sim ou não? Mesma coisa você, irmão. Você pode fazer a vida inteira coisas boas. Você pode, irmãos, passar a vida inteira tentando fazer coisas maravilhosas na sua vida. Mas vem o pecado, irmãos, e mancha tudo que você fez de bom. Se eu perguntasse para você aqui nessa noite, por que Deus tem que deixar você entrar no céu, irmão? No seu céu. Pense agora numa resposta que você daria para Deus. Quem sabe você diria: eu sou um bom marido. Eu amo a minha esposa, cuido dela, zelo, dou carinho, provisão, nutrição. Principal a coisa não é nem a provisão financeira, mas é a provisão emocional. Eu cuido dos meus filhos. Teríamos N respostas, sim ou não, irmãos? Estou nos cultos aos domingos, não falta um culto de domingo. Da sexta-feira no culto da fé, então, maravilhoso. Bato o cartão. Sou fiel nos dízimos, ofertas. Glória a Deus por isso. Amém, irmãos? Mas imagina comigo se você pecasse 3 pecados por dia. Imagina, irmão, se você praticasse. O que é 3 pecados, né, irmão? Não é nada. Afinal, dizem os estudos que a gente tem em torno de. A gente fala mais ou menos. Claro que tem gente que fala mais, irmãos. Tem gente que fala mais. Aqui na igreja eu conheço uma meia dúzia que fala mais. Dizem os cientistas que a gente fala em torno de 25 mil palavras por dia. Tem gente que fala mais. Quem concorda, diga amém. Você já lembrou aí de uma pessoa, né? Fala a verdade. Tem gente que já lembrou da sogra, que já lembrou da mãe, do tio, daquela tia, né? Da vizinha aquela lá fala bastante. Imagine comigo que se fosse uma dessas 25 mil palavras que você fala, uma seria pecado. Pouco, né, irmãos? Em torno de 10 mil ações por dia nós fazemos. Imagine que uma delas fosse pecado. Vou supor aqui, não me lembro. Sei que tem um estudo sobre isso, eu li esses tempos. Que a gente tem em torno de
vamos dizer, eu estou supondo aqui, tá, irmãos, 10 mil pensamentos por dia. Acho que é muito mais, com certeza. Mas digamos que desses 10 mil, um fosse pecado. Então, uma média de 3 pecados por dia. Num mês daria quanto, irmão? 90. Num ano, vamos arredondar essa conta, em torno de uns 1000 por ano. Tem gente que peca mais, né, irmãos? Que a gente adora uma acusação, né? A gente adora julgar os outros. Imagina que você vive uma média de uma vida de 70 anos. Quantos pecados você teria na sua vida? 70 mil pecados. Vou perguntar, será que dá para entrar no céu com isso, irmão? Se Deus perguntasse para você, por que eu tenho que deixar você entrar no céu? Você diria, mas eu fui o meu marido, eu não falta o culto de domingo. Mas os 70 mil pecados, dá para entrar junto com essas coisas, tudo, irmão? Sim ou não? Quem entendeu por que Moisés não entrou? Por causa de um. Eu tenho uma cliente, irmã, que eu morri de dó. Você sabe que eu deu vontade de chorar com a criatura, irmãos. Eu consegui fazer um monte de coisa na Justiça Federal para aposentar ela. Quando o INSS fez o levantamento técnico para ela se aposentar, irmão, quase caí para trás, porque nas minhas contas está tudo certo, faltou uma contribuição. Uma contribuição. Você já pensou? Uma. Precisa 180, né, Charles? Ela tinha 179. Quase chorei, irmão. Processo com mais de um ano, né? O Charles sabe o que é isso, né? Charles é advogado. Processo com mais de ano, irmãos. Só esperando uma sentença favorável para a gente se alegrar, ficar feliz, né, irmãos? A gente ganha, recebe, fica feliz, não fica, irmão? Sim ou não? Por uma contribuição, ela não pôde receber nada. Quem entendeu, diga amém. Às vezes nós pensamos, irmãos, não, Deus vai relevar isso aí na minha vida. Deus não vai levar isso em conta. Amém, irmão? Eu também creio, mas para que isso aconteça, irmãos, a Bíblia diz, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Quem está entendendo, diga amém. Moisés só olhou, irmãos, lá no Monte Nebo, em torno de 815 metros de altura, e ali diz a Bíblia que ele ficou, não pôde entrar. Agora é Josué. Josué, irmãos, assume a liderança. Capítulo 3 vai dizer que o Senhor instrui ele como é que vai ser feito. Sabe por quê, irmãos? Porque quando eles estão lá, irmãos, 815 metros, é uma coisa tão interessante na geografia da terra prometida. Vem comigo aqui, irmão, presta atenção. Monte Nebo, 815 metros de altura. Lá de cima você consegue enxergar a terra da promessa. Você consegue enxergar lá embaixo no vale, irmãos, o Rio Jordão. Você sabe no ponto onde os filhos de Israel passaram, irmãos, a cota, ou seja, a altura é negativa. Como assim, pastor? Não existe altura negativa? Em relação ao mar. O nível do mar, por exemplo, Pelotas está em torno de 7 metros acima do nível do mar. Lá o Jordão está a menos 312. Você já pensou numa coisa dessa? Como é que o mar não invade essas terras, esses lugares, né? Sabe por quê, irmãos? Porque lá no Gênesis existe uma voz poderosa que diz: haja separação das águas em terra seca.
Irmão, nada acontece sem a permissão de Deus. Sabe que Jordão significa aquele que desce? Interessante, né? Aquele que desce. A extensão do comprimento do Jordão em torno de 320 quilômetros. Lá do Líbano, onde ele nasce, até o Mar Morto, onde ele deságua. Ele passa pelo Mar da Galileia, alimentando, passa depois para o Mar Morto, e essa é a grande extensão. Mas lá onde eles vão passar, irmãos, você precisava descer. Aí eu fiquei meditando, Senhor, por que aquele que desce, por que às vezes nós temos que descer? Porque às vezes para nós começarmos a nossa conquista, irmãos, nós precisamos verdadeiramente nos humilharmos debaixo da onipotente mão de Deus, para que Ele a seu tempo nos exalte. Não é no meu, não é no teu, não é no nosso, é no tempo de Deus que as coisas acontecem, irmãos. 40 anos depois vai começar um período de 6 anos de guerra, de conquista, de tomar posse daquilo que Deus prometeu. Mas às vezes, irmãos, nós precisamos nos humilharmos debaixo da mão do Senhor. Josué não se moveu, e ele disse: Senhor, enquanto tu não te moveres, eu não vou me mover daqui. E aí o Senhor dá estratégia. Sabe por quê, irmãos? Se você vê hoje, tem um canal que o irmão Elias me apresentou no YouTube, maravilhoso, que é Israel com Aline. Acho que é isso, né? O nome do canal, né? E esses dias eu estava vendo esse canal para aprender um pouco mais, além daquilo que eu já leio, mas é bom a gente visualizar. E ela mostrou o Jordão, e eu olhei: não, mas tem coisa errada aí. Eu vi aquele Jordão franzininho, pequenininho. Eu disse: não, mas não é isso que a Bíblia ensina. E aí eu fiquei curioso, e aí eu quis entender. Eu já vi mensagem: não, porque era o tempo da cheia. Aí eu consegui entender, irmãos. Eu vi lá no canal, fui procurar na Bíblia Sagrada, procurei as referências. Aquela região onde os filhos de Israel passaram é uma região de vale. Você entendeu o que eu falei? Eles estavam a uma altura de 1.200 metros, quase até onde eles passaram lá no Jordão. Há desfiladeiros, e é uma região que dá muitos terremotos cíclicos, ou seja, de tempo em tempo dá um terremoto naquela região. Os últimos que aconteceram foi em 1927, para você ter uma ideia. Caiu uma parede de 46 metros de rocha dentro do Jordão. O que aconteceu com o Jordão? Virou uma represa. Quem está entendendo aí, irmão? Não, você não está entendendo, irmãos. Deus me tira de um deserto, vou começar a entrar na terra da promessa, vou passar por uma baita de uma prova agora. Era só atravessar um Jordãozinho que dá a atravessar com água aqui, irmãos. E Deus manda um terremoto, cai um desfiladeiro, represa, e a Bíblia diz que as águas não são possíveis passar. Sabe o que Deus está dizendo? Que antes de você começar a sua batalha, eu vou na frente. Jordão cheio, irmãos, é um tipo de luta, de guerra, de batalha, que precede uma grande conquista. Só quem está entendendo já vai começar a dar glória a Deus. Vou repetir aqui para ver se os desatentos e aqueles que estão bocejando, que eu já vi meia dúzia. Então se você vê alguém bocejando aí, irmão, diz assim: acorda aí, vaso, porque a palavra para a vitória na sua vida. Estou brincando, irmãos, às vezes dá canseira mesmo, eu sei, faz parte. Mas Jordão, irmãos, às vezes é uma tipificação de uma tribulação, de uma adversidade, de um problema, de uma luta que precede uma grande conquista. Quem entendeu, levanta a mão e diz: eu creio. Aí Deus fala o que para Josué? Manda o meu trono na frente. Como assim, pastor? Sim, irmão, porque a Arca da Aliança não é Deus, irmãos. A Arca da Aliança é uma tipologia, é uma figura daquilo que representa o trono de Deus. Se você pegar o livro do profeta Isaías, você vai ver no capítulo 6, que Deus está sentado acima dos querubins.
A arca representa o trono de Deus na terra. Sabe o que Deus diz? Manda a arca na frente, ou seja, manda meu trono na frente. Quando os sacerdotes colocam, irmãos, a arca da aliança, o trono de Deus, que habita no meio do seu povo, a coluna de fogo, a coluna de nuvem, e eles colocam o pé na água, irmãos, o Jordão fende em dois. Não, se você não entendeu ainda o que vai acontecer com a sua luta, com a sua prova, com a sua adversidade, com a provação que você está passando, por esse momento, não estou pregando uma mensagem triunfalista, mas eu estou pregando Bíblia para você entender, e isso é para quem crê. Só que Deus chegou e disse para Josué, diz para eles pararem no meio do Jordão. Estou parafraseando o texto para você entender. Eles param com a arca no meio do Jordão. Sabe para quê, irmãos? Para todo o povo passar. Provavelmente irmãos, sacerdote naquele tempo, o camarada tinha que ser bom. Porque se os cálculos estão corretos, são em torno de 6 milhões de pessoas. 6 milhões de pessoas a pé, atravessando um rio Jordão, irmão, não vai levar um dia, vai levar mais que um dia. Só que tem um detalhe, irmãos, enquanto não passou todo o povo para o outro lado, a presença de Deus ficou no meio do Jordão. Não, eu acho que tem gente que não está entendendo aqui nessa noite. Irmão, amanhã eu vou mandar um zap para você perguntando o que você entendeu da mensagem de domingo. Agora já vai ter gente prestando atenção. Vou repetir. Enquanto todo o povo de Israel não passou para o outro lado do Jordão, Deus não saiu do meio do Jordão. Sabe essa prova que você está passando, irmão? Vamos recapitular? Tipologia bíblica de Jordão. Situação adversa, tribulação, angústia, que precede uma grande conquista. Quem está entendendo, diga amém. Então sabe o que Deus está falando para mim e para você nessa noite? Numa analogia bíblica dos nossos dias, para a minha vida e para a sua vida, porque afinal você é sacerdote de Deus. Quem é sacerdote de Deus? Quem não é ainda, leia por favor a carta de Pedro, no 2º capítulo, na primeira carta ele diz, vós sois sacerdócio real, nação santa, povo adquirido por Deus. Vou repetir aqui. Está passando o Jordão, irmão? Fique tranquilo, Deus vai na frente. Fique tranquilo, irmão, Deus vai ficar no meio do teu Jordão. Enquanto você não passar para o outro lado, Deus não sai do meio do Jordão, irmãos. Deus não vai sair do meio da tua provação. Deus não vai sair do meio da tua luta. Você lembra o texto aqui de sexta-feira? Vou trazer de volta. E quando eles estiveram no meio do mar da Galileia, ou seja, no meio da tempestade, Jesus foi ao encontro deles. Oh, glória a Deus. Estou quase indo para o encerramento. Deus fala para Josué, diz para o povo escolher um representante de cada tribo. Irmãos, escolher dentre o povo é responsabilidade nossa. Eu escolho, você escolhe. Agora, se você fizer uma escolha ruim, irmão, Deus não se responsabiliza com as tuas escolhas ruins. Quem está entendendo, diga amém. Existe a vontade plena de Deus, anote aí, e existe a vontade permissiva de Deus. Quem está entendendo, diga amém. A vontade plena de Deus, vou explicar para você aqui uma palavra bem fácil de você compreender. É aquela que Deus diz assim, esta é a minha vontade, eu assumo toda a responsabilidade. Se você passar por pedras, por lutas, por adversidades, por problemas, eu, o Senhor, vou estar e vou garantir a solução do seu problema. Eu vou garantir a sua salvação, vou garantir o seu resgate. É a minha vontade plena que você passe por isso. Quem entendeu, diga amém. A permissiva é aquela que você está que nem criança chata. Deixa Deus, deixa Deus, deixa Deus, deixa Deus. Faz Senhor, faz Senhor, faz Senhor, faz Senhor, faz Senhor. Aí Deus diz o quê? Tá bom. Mas e os percalços? Aguenta.
Assuma a responsabilidade. Quem entendeu, diga amém. Por exemplo, quando Deus promete a Abraão, quando ele tinha 75 anos de idade, que ele daria um filho para ele, que seria o filho da promessa. Sim ou não? Passou-se os anos, irmãos, e nada do filho chegar. A Bíblia diz que Sarai já era avançada em idades, ou seja, ela já tinha perdido o costume das mulheres na Bíblia mais tradicional. A Bíblia, na linguagem de hoje, diz, ela passou o seu período fértil, ou seja, ela não poderia mais gerar filhos. Quem entendeu, diga amém. Sarai olha para ela mesma e diz, eu não posso te dar mais filhos, então faz o seguinte, você pega a minha serva, e escute aqui, todo primogênito da serva, da escrava, pertencia à sua senhora. Ela podia fazer o que quiser com a criança. Quem entendeu, diga amém. Isso era costume no tempo de Abraão. E a Bíblia diz que então nasce quem? Ismael. Passado 25 anos, quanto tempo? 25 anos. E para você se espantar um pouquinho mais, dentro desse período de 25 anos, por causa da mentira de Abraão, ou de Abrão, Deus não fala com ele durante 13 anos. Quem já leu isso na Bíblia? Você já pensou você ficar sem ouvir a voz de Deus 13 anos? Irmão, quem sabe, se fosse eu, já me desviava no primeiro mês. Vou no culto, faço oração, faço jejum, dou dízimo, consagro a minha vida ao Senhor, e Deus não fala comigo nada. Já vem aquela frase do diabo na nossa cabeça, irmãos. Para que ir na igreja? Não vou nem perguntar se você já ouviu essa frase, porque eu tenho certeza que 99,9% já ouviu. Para que ir na igreja se Deus não responde? Essa ficou mais forte ainda, né? Mas Abraão ou Abrão ficou firme, permaneceu sacrificando, permaneceu fiel, até que 25 anos depois, irmãos, Deus vem e diz, você vai gerar o teu filho da promessa. Ele chegou a rir por dentro, a sua mulher riu por dentro, e diz, não, Deus está aqui. E ele teve comunhão com o Senhor. Um ano depois nasceu Isaac. Quem já não ouviu a história do sacrifício de Abraão? A Bíblia diz que Deus chega para Abraão e diz, sacrifica a mim Isaac, teu único filho, a quem tu amas. Engraçado, não é 2 filhos? Por que Deus diz teu único filho se ele tem 2 filhos? Irmãos, Deus só tem responsabilidade com aquilo que ele prometeu para você, não com aquilo que você arrumou para você. Ah, foi dura essa, né, irmão? Não dá nem para dar glória a Deus, né? Irmãos. Então, com aquilo que você arruma para você, é responsabilidade sua. Deus vai te dar graça para passar? Vai, irmãos. Mas as responsabilidades são nossas. Quem entendeu, diga amém. Quando o povo de Israel está atravessando, Deus fala para eles, vocês escolhem, e esses 12 homens, quando chegar lá no meio do Jordão, onde está a arca do concerto, cada um deles pegue uma pedra. Pedra é um símbolo, é um tipo bíblico de fundamento. Mandou pegar quantas pedras? 12. Quantas pedras? 12. E era para eles levar para o local de acampamento, onde eles ficariam acampados. E lá Josué ia erguer um altar ao Senhor com quantas pedras? 12. 12 é número de governo de Deus, irmãos. De administração de Deus. Sabe o que Deus está dizendo? Levante um altar que vai servir de memorial. Ou seja, o que é memorial? Algo para sempre lembrar. Quando seus filhos perguntarem para vocês,
que é isto? Vocês vão dizer para eles: o Senhor nos fez entrar nessa terra, em pés a seco pelo Jordão. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Como disseste assim, o Senhor nos introduziu dentro dessa terra. O Senhor tem nos dado essa terra em possessão. E o Senhor é quem nos governa. O Senhor é quem nos administra. O Senhor é o soberano na nossa vida. 12 é governo de Deus. Mas se você prestar atenção, e agora eu estou indo para o encerramento, no texto bíblico, Josué, líder, irmão, quantos homens nós temos aqui? Que são homens? Levante a mão, irmão, sem medo. Se você é chefe de família ou você não é chefe de família, um dia você vai ser chefe de família. E tem coisas que são responsabilidade sua, não são da sua esposa, da sua companheira, são coisas que você tem que tomar responsabilidade. A Bíblia diz que você, homem, é sacerdote da sua casa, ou seja, o líder espiritual da casa é você, não é a sua esposa. O exemplo de Deus dentro do lar é seu, não é da sua esposa. O cabeça da casa é você, não é a sua esposa. A palavra final é sua, não é da sua esposa. Pastor, que machismo. Que coisa mais ultrapassada. É, irmão, por isso que você vê essa bagunça que está toda aí na sociedade. Por isso que você vê essa desordem que está na sociedade. Por isso que você vê famílias sem referências paternas dentro da casa. Você sabe, ele já deve estar até defasado, irmãos. Mas até 2018, 60% dos lares brasileiros eram chefiados por mulheres, porque o homem, vazou. Quem está entendendo, diga amém. Aí você vê filhos com problemas, famílias desestruturadas. Claro, irmãos, toda regra há uma exceção, mas se você ver a maioria, quem está entendendo, diga amém. Não foi o projeto de Deus. Por isso, irmãos, tem atos que são do líder. Sabe o que Josué faz? Passou todo mundo. Aí foi Josué. Pegou 12 pedras no meio do Jordão. E lá onde Deus ficou até que todo mundo passasse, ali ele levantou um altar ao Senhor. Ah, meu irmão. Tem um altar que você levanta no secreto. Sabe por quê, irmãos? Que quando a arca saiu de dentro do Jordão, as águas fecharam. E aquele altar ficou no secreto. Um altar que ninguém vê e um altar que todo mundo vê. Você precisa ter 2 altares de memorial na sua vida, irmão. Um altar que ninguém vê e um altar que todo mundo vê. Sendo que o altar que todo mundo vê deve ser reflexo daquele que ninguém vê. Eu vou repetir aqui para você entender. Estou tentando ser o mais calmo, irmão, estou explodindo aqui por dentro, mas eu quero que você entenda que o altar que todo mundo vê não é esse aqui dentro da igreja, irmão. Levantar o altar aqui na igreja é fácil, eu quero ver você levantar o altar lá na rua. O altar que todo mundo vê tem que ser um reflexo do altar que ninguém vê. Para que o altar que todo mundo vê seja exemplo. Ei,
homens, exemplo para os filhos, quando perguntar: o que é esse altar aqui, papai? Esse aqui é o altar que Deus me fez levantar, para lembrar de todas as grandes maravilhas que o Senhor fez na minha vida, que fez em nossa casa, que fez em nossa família. Quando as pessoas perguntarem para você, e Pedro diz isso: olha, você tem que estar afiado na boca, meu irmão. Quando perguntarem acerca da razão da sua fé, você tem que ter na ponta da língua a justificativa para dizer: esse altar aqui é levantado, porque é reflexo de um altar que foi levantado ao Senhor lá no secreto. Aleluias! Um altar que o Senhor levantou, perdoou meus pecados, resgatou a minha vida, edificou-me como uma pedra inabalável, sobre ele a pedra de esquina, que os edificadores rejeitaram. Agora eu sou pedra viva, eleita, preciosa para Deus. Eu fui talhado em Deus, eu fui cortado em Deus, eu fui purificado em Deus, eu fui lavrado em Deus. Glórias! Só quem pode fazer isso é Deus. Para lá, agora, por isso que eu amo Bíblia. Fique em pé. Você sabe que Jesus teve um bate-boca muito bom com os fariseus. Irmãos, não é que os fariseus... Todo hipócrita é um fariseu, mas nem todo fariseu é hipócrita. Quem entendeu, diga amém. Todo hipócrita é um fariseu, mas nem todo fariseu é hipócrita. Hipocrisia é aquela máscara, aquela coisa disfarçada. Na frente é uma coisa, nas costas é outra, é mais fácil para entender, né, irmãos? Amém? Por isso que Jesus chega para os fariseus e diz para eles o que? Vocês não, né? Vocês são sepulcros caiados. Não é cariado, tá, irmão? Cariado é dente. Sepulcro caiado é um costume que até nos nossos dias ainda ele é realizado. Que costume é esse, irmãos? Que o povo tem de modo geral? No dia 2 de novembro, o povo vai para o cemitério e faz o que, irmão? Pinta os túmulos. Onde tem túmulo, as pessoas limpam, organizam. É bonito por fora. Hoje então com mármore, né, o pessoal nem pinta mais, né, irmão? Bota a placa de mármore que fica mais bonito, e só dá uma lavadinha. Mas é bonito por fora. Por dentro simboliza o quê? Morte, deterioração, ausência de vida, ausência de graça, ausência de alegria, ausência de esperança. Ou seja, está sendo por fora aquilo que não é por dentro. E Jesus está nos convidando o que, irmãos? A primeiro sermos por dentro, para refletirmos por fora. Eu vou falar, irmãos. Posso falar? Eu vou falar. Irmãos, a Deus ninguém engana. Eu posso ver você o que você é por fora, mas Deus vê você por dentro. E Deus sabe se o teu por fora reflete aquilo que você é por dentro. A Bíblia diz que Deus pesa os corações e esquadrinha os pensamentos. Antes que uma palavra se forme na tua boca, Salmo 139, o Senhor já sabe. E aí, irmão, dá para enganar Deus? Você pode enganar a mim. Você pode enganar o esposo, a esposa, o filho, a filha, o pai, a mãe. Você pode mentir para o pastor, você pode mentir para o pai, pode mentir para a mãe. Você pode mentir para o seu líder de louvor. Você pode mentir para a sua líder de mulheres. Você pode mentir para a professora na escola. Mas a Bíblia diz que a Deus ninguém engana.
E eu quero que você chegue no céu. Então feche os seus olhos. E diga para o Senhor que você está disposto hoje a dizer para Ele: Deus, eu quero pegar 12 pedras do meu Jordão. E essas 12 pedras, Senhor, eu quero que elas literalmente simbolizem aquilo que Tu era em Israel: governo. Eu quero levantar um altar que ninguém vê, um altar de governo Teu na minha vida. E eu quero dizer para Ti, Senhor: governa a minha vida. Porque se Tu fores o governo da minha vida, eu não vou errar. Se Tu fores governo na minha vida, meus sonhos serão os Teus sonhos e eles vão dar todos certos. Senhor, sejas Tu governo da minha vida, porque então, Senhor, o meu altar que está no secreto, aonde Tu é governante, vai refletir no altar que todo mundo vê. Por isso que eu amo Bíblia, irmãos. Quando você quiser conversar com o teu pai, ou entra no teu quarto que está em secreto, fala com ele em secreto, porque ele há de te revelar publicamente. Aquilo que está no secreto vai refletir publicamente. Se você quer isso, põe a mão sobre o seu coração nessa noite. Tem alguém aqui, feche os olhos, igreja, que ainda não aceitou Jesus? Tem alguém aqui que até já andou na igreja, mas por um motivo ou outro você se afastou do Senhor? Eu não estou convidando você para ser membro da Chama Viva, não estou convidando você para frequentar os cultos da Chama Viva, eu só estou convidando para você que entendeu que as tuas obras boas não garantem que você vai entrar no céu, e que você continua sendo pecador. Eu quero então convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Eu preciso orar por você. Se você entendeu que não dá para fazer omelete, irmão, com 2 ovos bons e um ruim, já tem uma pessoa chegando aqui, já tem a segunda pessoa. Você que entendeu que não adianta ter uma vida boa se Jesus não perdoar os teus pecados, você não vai entrar no céu. Posso ouvir Jesus chamando. E aí? Posso ouvir Jesus chamando. Posso ouvir Jesus chamando. Toma a cruz e segue-me, e segue-me. Onde está a terceira pessoa? Porque eu estou sentindo do Espírito Santo que há mais alguém aqui. Você não vai provar nada para mim, meu irmão, amigo, amiga que está comigo, você não vai provar nada para mim, nem para ninguém que está aqui. Você apenas vai dizer: Jesus, eu reconheço que eu preciso de Ti para entrar no céu. Onde é que está você? Que não dá para atravessar o Jordão sem Ele. Toma a cruz e segue-me. Pastor, pode ser depois do culto? Não, isso é uma decisão aqui, pública. Não deixa as vozes que estão dizendo para você ficar no seu banco segurarem você. Há uma terra maravilhosa depois do Jordão. Onde está você? Posso ouvir Jesus chamando. Toma a cruz e segue-me, e segue-me. Senhor Jesus, nós queremos pedir a Tua bênção nessa noite.
por essas duas vidas que reconhecem que não conseguem atravessar o Jordão sem a tua presença, que reconhecem que uma vida, Senhor, de boas ações não anula os nossos pecados e não nos permitem entrar no céu. E nessa noite, Senhor, eu peço, Senhor, escreve os seus nomes no livro da vida para que tenham direito à entrada no teu reino, Senhor. Espírito Santo, enche os seus corações de paz, de alegria, Senhor. Também oro nessa noite pelos meus irmãos e irmãs que estão no culto conosco. E Senhor, eu não conheço as suas necessidades, eu não conheço as suas lutas, as suas aflições, eu não conheço as suas adversidades, mas Senhor, eu sei que se Tu estiveres com ele no Jordão, Senhor, eles vão chegar do outro lado, eles vão, Senhor, entrar na terra da promessa, eles vão entrar na terra da conquista, Senhor. Eles vão passar o Jordão, Senhor, e serão abençoados, e serão vitoriosos e vitoriosas em o nome do Senhor. Senhor, anima na fé, na esperança e no amor, Senhor. E nós abençoamos a família da fé nessa noite, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém e amém, Jesus.